Ainda dentro do grande expediente, eu gostaria de ler aqui um documento que nos chegou nesse instante, porque é de interesse para todos. Veio direcionado da Secretaria Municipal de Assistência Social, informando que a conta única do Banpará informou na sexta-feira, dia 18, que não houve inconsistência de benefícios do programa Bolsa Cidadã. O arquivo que foi enviado para pagamento dia 18, localidades Estradas, não foi possível liberar devido a erro no sistema. No dia 21/10, após o recebimento do relatório do banco, foram feitos os pagamentos, excluindo quem já recebeu o benefício e reenviando à agência operadora. Ressalta-se que o problema foi gerado devido ao novo sistema de funcionamento sob domínio do Banpará, que necessita ainda da mudança do código para cada pagamento, que será feito pelo sistema NET. Informo-lhe que os pagamentos serão executados no dia 23 da manhã, conforme orientação do Banpará. Maria Lúcia Batista Conrado Martins, secretária adjunta da Assistência Social. Neste momento, eu quero facultar a palavra aos líderes partidários. Neste momento, então, eu faculto a palavra aos vereadores inscritos. Como não houve nenhum manifesto, então, dou por encerrado o grande expediente. Abertura da primeira parte da ordem do dia. Leitura do parecer número 008 de 2013 das Comissões Técnicas de Constituição e Justiça e Economia e Finanças. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, público em geral que nos acompanha. Chegou a esta casa o Plano Plurianual, PPA, e como é regimentalmente conhecido, as comissões de Economia e Finanças e Constituição e Justiça analisam o PPA que é proposto para os próximos 4 anos, que contemplará 3 anos desse mandato, mais um ano do exercício do próximo prefeito que aí estiver ou estiver reeleito. E gostaria de ler para vossas excelências o parecer que esta casa deferiu. O ilustre presidente da Câmara Municipal de Barcarena remete para a manifestação das comissões técnicas permanentes de Economia e Finanças e Constituição e Justiça o projeto de lei número 015/2013, de oriundo do Executivo, versando sobre o Plano Plurianual, período 2014/2017. O parágrafo 2º do artigo 35 do ato das disposições constitucionais transitórias enuncia: até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o artigo 165, parágrafo 9º, inciso 1º e 2º, serão obedecidas as seguintes normas. Inciso 1º. O projeto do Plano Plurianual, para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subsequente, será examinado até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa. Inciso 2º. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período de sessão legislativa. Inciso 3º. O projeto de lei orçamentária da União será encaminhado até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa. Basicamente, um PPA, Plano Plurianual, se divide em 2 partes. O texto legal que o apresenta, com as disposições sobre sua vigência, destinação, regras de manuseio orçamentário e financeiro e os estudos que consolidam o projeto com seus fundamentos, o detalhamento, os objetivos e a forma de ação no tempo. E segundo, a parte que se destina à orientação legalmente, a orientar o que legalmente o PPA pode, até ser motivo de cópia. Contudo, a parte que se destina aos projetos não pode nunca ser movido de cópia. Ela tem que ser específica para cada comunidade. Na parte destinada à declaração dos projetos, podem ser feitas algumas divisões. Considerando a realidade dos municípios, orientamos que sejam feitas as seguintes divisões: o objetivo geral e básico do projeto, o tema de campanha, saúde, desenvolvimento, emprego, escolas, seja lá qual tenha sido o slogan da eleição. Nesta introdução devem ser colocados os antecedentes da localidade e suas respectivas potencialidades. Além disso,
devem ser descritas as diretrizes pelas quais se pretende chegar ao objetivo. Então, nessa oportunidade, devem ser colocadas, por exemplo, a construção de postos de saúde, se o objetivo é a melhoria geral do atendimento descentralizado, escolas profissionais, se o objetivo é melhorar a mão de obra, etc. Depois, aspectos relativos ao próprio desenvolvimento da cidade ou da zona rural devem ser definidos. A quanto se pretende chegar com a urbe e como. Então, parâmetros legais, investimentos, obras, etc., devem ser definidos aqui. A máquina administrativa não pode ser esquecida. As principais ações que se pretendem ver introduzidas com o objetivo de melhorar a eficácia devem estar registradas no PPA. É importante que a descrição da máquina administrativa deve ser objeto de análises simples e eficazes, e sem amarradas com o objetivo geral do plano, uma vez que existem instrumentos próprios na legislação para atender às necessidades da estrutura administrativa. Por fim, é indispensável que se analise sobre a qualidade de vida das pessoas da comunidade. Afinal, como já frisamos, elas é que são destinatárias das ações governamentais e, portanto, do PPA. Nesse momento, devem ser descritas as principais ações destinadas à comunidade em si, que não podem ser relacionadas com obras ou ações pontuadas. Então, deve ser descrita, por exemplo, sobre a melhoria da qualidade da educação e não sobre novos prédios, a melhoria do atendimento na saúde e não sobre a criação de hospitais e postos de saúde e assim por diante. Esses são basicamente os elementos necessários para a elaboração de um plano plurianual. Como se pode observar, não é uma tarefa simples, nem também absurda de dificuldades. Exige-se, nesse caso, antes de tudo, bom senso e força de vontade para transformar os sonhos em papel, para depois construí-los na realidade. O PPA municipal é ação governamental, com os objetivos e metas plurianuais da política fiscal, relembradas e reescritas no anexo de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme se verá em consonância com as premissas, objetivos e metas das políticas públicas econômicas nacionais e de desenvolvimento social. Aqui não podem nem devem deixar de acudir os municípios. É a imperatividade do PPA a planificação econômica, como resultado indissociável. Aqui é inegável, os governantes, nossos prefeitos, terão que transformar em dados quantitativos e objetivos o que prometeram nas campanhas eleitorais. É dizer, se determinada obra ou projeto não constar no PPA ou de lei que autorize sua inclusão, não poderá receber recursos orçamentários nos anos seguintes da duração do PPA. Artigo 167, parágrafo 1º, além de anexo de metas fiscais da LDO, segundo Lei de Responsabilidade Fiscal. É importante, pois, que o plano plurianual denote ação governamental com vistas aos projetos que devem ser desenvolvidos durante a gestão pública. Procedidas estas considerações e obedecidas as recomendações doutrinárias aqui expostas, somos pela aprovação do projeto de lei que dispõe sobre o plano plurianual do município de Barcarena para o período 2014-2017. É esse o parecer. Filho, senhor presidente. Obrigado, vereador. Devido à dimensão do projeto e também das adequações da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2014, gostaria de solicitar ao plenário se é necessária a leitura do projeto de lei 015, de 29 de agosto de 2003, que dispõe sobre o plano plurianual no município de Barcarena para o exercício 2014 a 2017, bem como as adequações da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2014. Está dispensado? Ok. Então, dessa forma, eu gostaria de colocar o parecer e o projeto, assim como a adequação, em primeira discussão. Vereador Luiz Tavares. Senhor presidente, senhores vereadores, evidentemente que o PPA, numa linguagem mais simples, é aquilo que o governo pretende fazer nos 4 anos de mandato dele. Só que começa, praticamente no 2º ano de mandato e vai entrar no 1º ano
do próximo mandato, ou seja, ele vai pegar 2014 e vai até 2017, aonde o governo formata, de certa forma, aquilo que ele pretende fazer de obras, principalmente porque o objetivo do PPA é pegar de forma regionalizada as despesas de capital, ou seja, os investimentos que serão feitos no município durante a legislatura, que é os 4 anos. E ao chegar o PPA nessa casa, e ao ir para a comissão, para nós termos a missão de analisar, algumas críticas a gente não deixa de não fazer. Primeiro, eu acredito que é um PPA feito de uma maneira um pouco burocrática, na minha opinião, que acaba, muitas das vezes, ficando muito implícita, na verdade, qual é o objetivo do governo realmente. Por que que nós estamos na maior discussão aqui sobre a UBS? Por quê? Porque quando eu faço um PPA, senhores vereadores, e o PPA ele traça metas e objetivos, eu, em vez de dizer que eu vou fazer, um exemplo, 16 UBS, e já citando a localidade, eu tenho que atentar para a dinâmica do próprio município no decorrer de 4 anos, que as coisas vão mudando de situação, o cenário vai mudando. Então, em vez de eu dizer, e já dizer lá, vou fazer na localidade tal, amarrando isso, bastava eu dizer, iremos construir durante os 4 anos 16 unidades básicas de saúde. Por quê? Porque no decorrer dos anos nós vamos discutindo aonde é a melhor localidade. Por exemplo, nós temos um exemplo clássico, colocaram um para fazer no Jupuúba e fizeram nesse novo conjunto que fizeram José de Souza Dias, que é do tipo 2, que dobra a cobertura, ou seja, Jupuúba já está dentro, então não há necessidade de sair uma UBS lá no Jupuúba, mas já está amarrado num PPA, que tem que ser feito uma lá. Então, acaba inviabilizando, acaba tirando a dinâmica da própria administração. E se eu disser que eu vou fazer uma lá no bairro industrial, e o bairro industrial está sendo desapropriado, possa ser que daqui com 2 anos já tenha todo mundo sido remanejado de lá. O que vai acontecer com a UPA, que está determinada para lá? Ou com a UBS. UPA é um sonho maior ainda, UBS. Quer dizer, então, eu acredito que dessa maneira acaba tirando a própria dinâmica. Outra coisa, se eu pretendo fazer, eu sou o prefeito, e eu pretendo fazer no decorrer de 4 anos, 150 quilômetros de asfalto. Aí eu vou dizer, é certo eu dizer, olha, eu vou fazer 150 quilômetros de asfalto, eu vou fazer 50 em 2014, eu vou fazer 70 em 2015, e vai somando até chegar, mas esse não. Esse PPA não vem dizendo o que vai, só diz o que pretende fazer, mas não se diz o ano em que se pretende fazer tal situação, e acaba dificultando. Outra coisa também que a gente percebe, eles foram para a comunidade, como a lei de responsabilidade manda, sim, que tem que ser debatido em audiências públicas, e pegaram todas as informações da comunidade, mas aparentemente não filtraram. Se você for ver, tem 92 programas, porque tem programa e subprograma, e muitas coisas repetidas. Às vezes tem construção de creche, na localidade tal, aí repete a mesma localidade. Aí não colocaram uma coisa no PPA, que eu defendo, e que é meio estranho eu ter que dizer isso, porque ninguém gosta, mas é uma realidade que todos nós encaramos. A gente precisa colocar no PPA a construção de um novo cemitério, e não tem aqui, eu sei que ninguém gosta de cemitério, mas vá enterrar um ente querido seu lá e veja a dificuldade que está hoje em encontrar vaga nos cemitérios públicos. Não tem. Então precisa se fazer, e com uma certa urgência. Não encontramos no PPA, fizemos uma emenda colocando isso no PPA. E o que a gente percebeu de construção, porque a maioria fala-se de manutenção. Manutenção é despesa corrente, não envolve despesa de capital. Despesa de capital é construção, é aquisição, é incluir algo novo, dar valor novo ao patrimônio. No turismo, na Secretaria de Turismo, observamos lá, construção de um centro de convenções, um centro de convenção,
e construção da fábrica de gelo. Na Secretaria de Educação, construção de escola-polos e reforma e ampliação da escola agrícola. Secretaria de Esporte, regulamentação e adequação do estádio municipal com a implantação de um complexo poliesportivo capaz de sediar grandes eventos, de acordo com o Estatuto do Torcedor e do Plano Nacional de Esporte. Na Secretaria de Saúde, o carro-chefe são as 15 construções das UBS, fala-se a reforma dos hospitais, né? E também existe um pensamento, mas que não está no PPA, aí me chamou a atenção ontem com o secretário de Planejamento, de que se pretende construir um hospital novo bem na divisa, né? Antes da primeira ponte que dá acesso à Vila dos Cabanos, mas isso não está no PPA. E eu até perguntava, o que é que vai acontecer? Vai ser um hospital novo, moderno, e vai agregar tudo lá, ou os outros vão continuar? E ele, por hora, não soube precisar para a gente qual a definição. E alguns pontos que nós colocamos como pontos polêmicos, que na minha opinião não era nem para estar no PPA, não é matéria para PPA, mas estava. Assegurar auxílio transporte a profissionais da educação no município. Assegurar o compromisso do PCCR, do cumprimento do PCCR da educação. PCCR é uma lei, ela tem que ser cumprida, não é preciso segurar mais nada. Ela está lá e tem que ser colocada em prática. Inclusão de assistentes sociais, psicólogos, fonoaudiólogos e outros profissionais lotados e atuando na educação no PCCR. Reforma e modernização das delegacias de polícia instaladas no município de Barcarena. Aí eu até disse, poxa, o município está com tantas condições que quer fazer as obras do Estado também, bora se prender e fazer as nossas aqui. Construção de um centro administrativo. Aí eu chamava a atenção quem estava na discussão ontem, né? Quem dizia, vai ter o complexo administrativo e ao mesmo tempo está se pedindo para construir sede própria para cada secretaria, né? E para nossa surpresa, que eu pensei que a gente fosse reduzir, nós ouvimos do secretário de Planejamento que não, que vai ter só a secretaria e vão ter outros braços da secretaria. Aí eu disse, então, aquele pensamento de não alugar mais os prédios não vai acontecer, porque eu vou fazer o complexo administrativo, mas eu vou continuar com os outros funcionando como braço. É uma situação delicada. Agora, o que me chamou a atenção foi a capacidade de ousadia financeira. Essa me chamou a atenção. Porque, veja bem, para 2014, ele fala assim que nós temos assegurado. O que é assegurado? É aquele recurso, recursos próprios e os constitucionais. Ele diz que está assegurado 212.307.874,57 centavos. Na verdade, isso aqui não está assegurado, isso está estimado. Porque pode acontecer do município arrecadar e do município não arrecadar. Ou pode ser a mais, também pode ser a menos. E os negociáveis, aquilo que eles vão tentar, ou seja, verba extra-orçamentária, que eles vão conseguir com convênio através do governo do Estado, do governo federal, 226.958.699,25. Aí eu dizia, secretário, não é sonhar demais, não é criar fantasia demais, que a gente assistiu isso se repetir aqui. Quando o secretário esteve aqui, colocou que ia conseguir isso, conseguir aquilo, que vinha a verba não sei de onde e que ia cair dinheiro que a gente não dava conta de gastar. Aí a gente viu uma realidade totalmente diferente, o município enfrentando muitas dificuldades aí, porque não veio recurso nenhum, né? E o município teve que bancar com recursos próprios e, no momento, o recurso do município parece que está dando somente para manutenção, não está dando para construir nada. Então, eu me surpreendia, mas ele... Até eu admiro a ousadia dele, que ele falou assim, tu não estás acreditando na nossa capacidade de atrair recursos. Digo, não, eu estou até torcendo agora. Tomara que o senhor consiga trazer e que transforme isso em benefício para o município de Barcarena. Mas é muito difícil, é muito difícil. Por quê? Porque no final do exercício de 4 anos, e se eu for somar essas questões, eu teria, em média, uma arrecadação normal de 18 milhões, que é o normal, a média. Entre os recursos negociáveis, essa arrecadação vai para a média de 31.883.000,
E a gente sabe que dificilmente o município vai conseguir isso. E que no final de 4 anos, juntando a verba que ele considera assegurada e mais a negociada, nós teremos no final de 4 anos 1.530.411.185 reais. Ou seja, de recursos assegurados 901.402.485,39 e de recursos negociáveis, aquilo que espera que venha do governo federal, ou venha em parceria, ou venha através de operação de crédito, 629 milhões reais 699,25. Então, nós começarmos a torcer para esse milagre acontecer. É o mesmo milagre que eu falei da festa do abacaxi e não tive resultado, né? Que eles iam conseguir 600 mil reais só na porta e na venda de bebida. Eu disse, é um milagre. Se conseguir isso, vai ser um milagre. Aí não me deram o resultado, eu não sei se o milagre aconteceu ou não. Mas essa previsão do governo aqui, dessa arrecadação, também para mim é um milagre. Mas tomara que ela aconteça. Por quê? Porque quando eu condiciono aquilo que eu vou construir, ligado naquilo que eu vou arrecadar, evidentemente, se eu não arrecadar, parte daquilo que eu pretendo construir vai virar só fantasia e sonhos. Mas eu quero acreditar que possa dar certo, que o governo possa realmente deslanchar, mas eu volto a dizer, não estou animado com a realidade desse PPA. Para mim, ele é fantasioso, para mim, ele está acima da realidade financeira. Diga-se de passagem. E logo, evidentemente, se eu não tiver o financeiro, eu não vou ter como fazer o que está no orçamento também. Mas quanto à parte legal, quanto à parte constitucional do PPA, ele está dentro do que diz a lei, né? Embora cada um tenha maneira diferente de fazer o PPA, ele está dentro da lei, é por isso que a comissão está dando o parecer favorável, que os colegas possam votar e que nós possamos aprovar o PPA, mesmo porque eles precisam começar a fazer a LOA para entregar nessa casa, para nós podermos votar até o final desse exercício. Muito obrigado. Obrigado pelo esclarecimento, vereador. Continua em primeira discussão. Então, passaremos à primeira votação do projeto de lei número 015 e também, bem como das adequações da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2014. O vereador que concorda com que aprova, permaneça como está. Aprovado em primeira votação o projeto de lei número 015 e as adequações da LDO. Nesse momento, encerro a primeira parte da ordem do dia. Abrindo a segunda parte da ordem do dia, eu gostaria de consultar novamente o plenário se é necessário a nova leitura do parecer 08 e do projeto de lei 15, e como também das adequações. Não sendo necessário, então coloco em segunda discussão. Não havendo manifestação, coloco em segunda votação o projeto de lei número 15 e as adequações da LDO. Os vereadores que concordam, por favor, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade.